Fala pessoal, tudo belezinha? Aqui quem fala é o professor Yuri e hoje vamos para mais uma aula de PG. Então essa aula é meio que um complemento da aula anterior, tá bom? Então peço que se caso tu não tenha visto a aula anterior, que volte um pouquinho e dê uma olhadinha. Se caso tu tenha visto, vamos lá tocar a ficha aqui para estudar mais um pouco. Interpolação geométrica. O que ser isso? Da onde vem? Do que se alimenta, como vive. Então, pessoal, interpolação geométrica é a mesma ideia que a gente teve de interpolação aritmética, interpolar meios aritméticos e interpolar meios geométricos. A única diferença é que antes a gente somava, agora a gente multiplica em função de ser uma PG. Então, interpolar meios geométricos entre dois números dados é colocar números no meio, de forma que essa sequência ainda siga sendo uma PG. Certo? Por exemplo, aqui eu tenho essa PG, eu interpolei 3 meios aritméticos e eu posso botar o 3, o 9 e o 27, porque eu sei que se eu fizer multiplicação por 3, eu vou ter uma PG de razão 3. Então, é basicamente isso. Para a gente entender melhor, vamos resolver esses 3 exemplos juntos aqui. Vem comigo, então. No exemplo 1, diz o seguinte: interpole 5 meios geométricos entre 2/3 e 486. Então vamos lá. 2/3 são 5 meios. Então 1, 2, 3, 4, 5. E aqui 486. O que a gente sabe, pessoal? Que esse cara aqui é o A1, esse cara aqui é o A2, esse cara aqui é o A3, esse cara aqui é o A4, esse cara aqui é o A5, esse cara aqui é o A6 e este cara aqui é o A7. Tá bom? Então a gente quer saber o que? A gente precisa descobrir a razão, de forma que se a gente souber a razão, a gente só precisa ir multiplicando termo a termo para descobrir. Mas lembra aqui da fórmula, vou escrever para vocês aqui no canto, ó, a fórmula do termo geral de uma PG, AN é igual a 1 vezes Q, N menos 1. E olha uma coisa, a gente tem o A7 e o A1. Então, no AN eu vou substituir por A7 igual a 1, Q na N menos 1. Então, o A7 a gente sabe que é 486, o A1, 2/3, o que a gente quer descobrir aqui vai ficar 7 menos 1. Então, a gente ficou com 486 igual a 2/3 do Q elevado na 6. O que a gente vai fazer agora? Esse 3 que está dividindo passa multiplicando. Então, 486 vezes 3, 1458. Isso é igual a 2 vezes o Q elevado na 6. E esse 2 que está multiplicando vai passar dividindo. Então, vai ficar 729 igual a Q elevado na 6. Mas o nosso interesse não é o nosso Q sendo Q elevado na 6. Então, a gente não quer Q elevado na 6, vai ficar Q igual a raiz, mais ou menos, né, a raiz sexta de 729. Aí tu diz, tá, senhor, mas se não tiver com uma calculadora, como é que eu vou achar a raiz sexta de 729? Seguinte maneira, meu, olha aqui, ó. 729 a gente vai decompor, divide por 3, então 729 dividido por 3 é 243, divide por 3 de novo, 81, divide por 3 de novo, 27, divide por 3 de novo, 9, divide por 3, 3, divide por 3, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a gente pode escrever isso aqui como sendo mais ou menos a raiz sexta de 3 na 6, corta, corta, mais ou menos 3. Certo? Então, agora aqui a gente vai fazer a construção, deixa eu apagar isso aqui, das nossas duas PGs. Por que duas, senhor? Porque a gente tem a razão positiva ou negativa. Supondo Q igual a 3, a gente vai ter ali, ó, 2/3. Se a gente multiplicar por 3, isso aqui vai dar 2. Se a gente multiplicar por 3, vai dar 6. Se a gente multiplicar por 3, vai dar 18. Se a gente multiplicar por 3, vai dar 54. E se a gente multiplica por 3, 162
multiplicando por 3, 486. Então aqui é quando o nosso Q ele é positivo. Agora com Q menos 3, a gente vai ter 2 terços. Aqui vai ficar o Q menos 2. Vai ficar 6. 6 vezes menos 3, menos 18. Menos 18 vezes menos 3, 54. 54 vezes menos 3, menos 162. Menos 162 vezes menos 3, 486. Então aqui, com o Q negativo, a gente tem uma PG oscilante, tá bom? Eu vou apagar para a gente fazer o segundo exemplo. Item 2. Quando inserimos 4 meios geométricos entre 480 e 15, qual é a razão Q dessa PG assim, obtida? Então, a gente tem 480, a gente vai inserir 4 meios geométricos, então 1, 2, 3, 4, até o 15. Então olha aqui, ó, esse cara aqui é o A1, A2, A3, A4, A5 e A6. Então vamos usar a mesma fórmula que a gente tem da fórmula geral, da forma geral. Ó. A N é igual a 1Q na N menos 1. O AN a gente tem, porque nesse problema a gente também quer descobrir, a gente só quer descobrir a razão. A gente não precisa montar essa PG. Mas a gente pode montar, não tem problema. Então o que a gente tem aqui? Ó? O A1 é 480, o AN é 15. Então vamos lá. A gente vai ficar com A6 igual a A1, Q, 6 menos 1. Então daqui a gente fica com A6 igual a 1, Q na 5. Então A6 é 15, 480 vezes Q na 5. Então isso aqui vai ficar 15 dividido por 480 igual a Q na 5. O que eu vou fazer? Vou dividir por 5 em cima e dividir por 5 embaixo. 15 dividido por 5 dá 3. 480 dividido por 5 dá 96. Isso é igual a Q na 5. A gente ainda pode fazer mais uma divisão. Vou dividir por 3 em cima e dividir por 3 embaixo. Então isso aqui fica 96 dividido por 3, 32. Igual a Q na 5. Então, só que a gente não quer Q na 5, certo? A gente quer exatamente que valor? Então, isso aqui vai ficar, ó, Q igual a raiz quinta de 1 sobre 32. Por que não está mais ou menos aqui, senhor? Porque olha aqui, ó, eu tenho um expoente ímpar. Se eu fizer um número negativo elevado ao expoente ímpar, vai dar negativo, e não bate com esse valor da esquerda. Então tem que ser só valor positivo. Isso aqui, se tu tá com dúvida, vai lá nas curiosidades matemáticas, que tem uma playlist disso, que eu mostro essa ideia das raízes. Então isso aqui eu posso dizer que é a raiz quinta de 1 dividido pela raiz quinta de 32, tá? Raiz quinta de 1 é 1. Eu posso escrever 32 como sendo 2 na 5, certo? Se eu fizer 2 na 5 dá 32. Faz aí para tu ter certeza. Posso anular esses caras aqui. Acho 1 meio. Então, a gente acha que Q é igual a 1 meio. Tá bom? Então, se a gente for fazer 480 dividido por 2, né, vezes 1 meio, 240. Divide por 2, 120. Divide por 2, 60. Divide por 2, 30. Divide por 2, 15. Tá bom? Então, resolvemos mais esse problema. Vou apagar aqui para a gente resolver o 3. No exercício 3, ele diz o seguinte, ó, quantos meios geométricos devemos inserir entre 1/16 e 64, de modo que a sequência obtida tenha razão 4. Quantos meios ele quer saber o valor do n, tá? Lembrando que AN é igual a 1Q na N menos 1. Ele quer descobrir o nosso N.
ele já nos deu o seguinte, ó. Ele deu o A1, que é 1 sobre 16. Ele diz que o último item, o AN, que a gente não sabe o N, mas a gente sabe que ele existe, é 64 e que a razão é 4. Vamos substituir na nossa fórmula ali, então. Então vai ficar 1 sobre 64 igual a 1 sobre 16 vezes 4 elevado na n menos 1. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente sabe que 2 elevado a 6 é 64. Eu posso passar esse 16 para cima, ele vai ficar 16 elevado na menos 1. E eu sei que o 4 é a mesma coisa que... Opa, tirei esse igual daqui. Vezes o 4 é a mesma coisa que 2 ao quadrado elevado na n menos 2. 16 é a mesma coisa que 2 elevado na 4. Então, 2 na 6 igual 2 elevado na 4 na menos 1. Aqui a gente faz um chuveirox. Então, fica 2 elevado na 2n menos 4. Então, isso aqui fica 2 na 6 igual 2 na menos 4 vezes 2 na 2n menos 4. Então, aqui a gente escreve 2 na 6, mantém a base e soma os expoentes. Então, vai ficar 2n menos 8. Por que menos 8? Menos 4, menos 8. Bases iguais a gente pode anular. Então, vai ficar 6 igual 2n menos 8. Passo o 8 para o outro lado. Igual a 2n. Então, 2n igual a 6 mais 8, 14. Então, n é igual a 14 dividido por 2, que é 7. Então, essa PG aqui tem exatamente 7 termos, certo? Então, quantos meios geométricos a gente deve inserir entre 1, 16 e 64, de modo que essa sequência sequência obtida tenha razão 4. Então, vamos pensar juntos aqui, ó. Deixa eu achar um espacinho para a gente terminar o exercício. A gente tem 1 sobre 16, 1, 2, 3, não vai dar espaço, deixa eu repensar aqui, ó. Deixa eu apagar essa parte aqui, daí vai dar espaço pra gente ver, pra vocês entenderem o meu pensamento aqui, ó. Beleza, a gente sabe que essa PG tem 7 termos, então ela vai do A1 até o A7. Então, A1, A2, A3, A4, A5, A6 e A7. A gente sabe que o A1 vale 1/16avos, o A2 a gente não sabe, o A3 a gente não sabe, nem o A4, nem o A5, nem o A6, mas o A7 a gente sabe que é 64. Então a gente vai interpolar quantos meios aritméticos? 1, 2, 3, 4, 5. 5 meios geométricos, desculpe. Geométricos. Tá? Então a resposta não é 7, a resposta são 5 meios geométricos. Com isso a gente encerra a aula de hoje. Qualquer dúvida que tenha ficado, deixa aqui nos comentários que eu te ajudo. Nos vemos na próxima aula. Tchau!